o impulso de comer em excesso. Hoje a live vai tratar sobre isso e te ajudar a entender por que você come em excesso e o que fazer para lidar com isso. Eu sou Juliana Graminho, sou psicóloga, ajuda você a emagrecer sem dieta, sem sofrimento, cuidando da sua saúde mental. Quando a gente fala do controle alimentar, a gente está falando de controlar o impulso do comer em excesso, certo? Quando a gente fala assim, eu não consigo me controlar, sou muito gulosa, eu posso dar conta, eu queria comer 2 quadradinhos de chocolate e acabo comendo a barra toda, eu vou num jantar e acabo comendo demais. Quando acontece essas situações de exagero alimentar, a minha pergunta-chave é, naquele momento, qual foi o gatilho acionado para você ter comido em excesso? Toda vez que a gente come em excesso, tem um gatilho que foi acionado. O que a gente precisa fazer é entender esse gatilho, entender esse mecanismo para poder lidar com ele. Então, esse gatilho ele se tornar consciente. Uma das formas de você lidar com esse impulso do comer é o que a gente chama de desproibir o comer. Você sim tem um mecanismo interno, tem a sua fisiologia para cuidar de te dar os sinais para você saber a hora de parar. Então você não precisa fazer um trabalho mental de força de vontade, porque você tem um equipamento que é o seu sistema fisiológico. Quando você tem a saciedade, depois de ter comido, o seu estômago enche e libera a leptina. Então ela chega no teu cérebro e avisa que você está saciado. O que acontece muitas vezes? Porque a gente está estressado, porque a gente está cansado, porque a gente está desatento, porque a gente está com a cabeça em outro lugar, a gente não consegue perceber que a saciedade chegou. Quando eu estou comendo desatenta, eu não consigo entender o sinal do meu corpo. Então, a gente sente uma necessidade de ficar controlando mentalmente e ficar julgando o que a gente está fazendo, se está certo ou se está errado. A gente vai lá, olha o alimento e julga ele. Em vez de sentir o corpo, se apropriar daquele sinal que está passando aqui dentro, de saciedade, a gente julga o que está acontecendo. Então, em vez de a gente fazer algo fisiológico, a gente faz uma decisão que eu chamo de racional, mental. Eu deixo de conectar com o alimento, passo a pensar o alimento. Então, uma das formas de você conseguir controlar o impulso de comer primeiro, respeitar a sua fome. Porque se for fome mesmo, eu tenho a te dizer, você não tem que controlar o impulso, você tem que comer, tá bom? Porque o teu corpo tá te dando um sinal claro de que ele precisa de alimento. E se você conseguir honrar essa fome que ele está sentindo, você vai conseguir ter menos impulsos descontrolados do comer. O impulso de comer é uma coisa necessária, como o impulso de fazer xixi, como o impulso de tomar água quando eu estou com sede. Esses impulsos é o nosso sistema fisiológico funcionando e ele é muito perfeito. Se o seu corpo deu um sinal claro de fome, o impulso de comer ele tem que ser honrado, tem que ser respeitado. É a melhor decisão que você pode tomar. Ju, mas como é que eu emagreço se toda vez que eu tenho fome, eu vou lá e vou comer? Você come na medida da tua saciedade. Então você vai comendo com atenção, sentindo o alimento entrando, não com pressa, porque daí não dá tempo também. Tem o pulo do gato aqui, que são os 20 minutos que leva para o cérebro entender que já entrou comida. Então, isso que eu falei no começo, entra o alimento dentro do corpo. O hormônio de saciedade, ele corre pela corrente sanguínea e chega no cérebro, te avisa que você já está saciado. Então, se você for comer o que você está com vontade muito rápido, não vai ter dado tempo do teu cérebro entender que ele já está saciado, que o teu corpo já está saciado. Então, a melhor coisa para se fazer é comer devagar. Não porque a gente tem que ir lá dar 300, 400 mastigações, não é por isso. É porque você precisa dar tempo para o seu cérebro. Isso é uma das coisas que ajuda a controlar o impulso de comer. Então, uma outra coisa importantíssima para ajudar no impulso de comer é você comer
dizer assim, será que já foi suficiente? Acho que sim. Não, acho que não, acho que eu tô ainda com fome. E tá tudo bem se ainda tá com fome. Tem umas pausas estratégicas que acontecem ali no meio da refeição que também são uma super recomendação. Se você tá com dúvida se já deu ou não, né, não deu tempo ainda, dá uma pausinha, só para averiguar como é que tá o equipamento aqui. Isso também ajuda o impulso, certo? Ju, mas o meu impulso não tem a ver com isso que você tá falando. Tem a ver com o meu emocional, que eu escuto muito. Eu até sinto que o meu estômago já tá cheio. Eu consigo sentir. Não é falta de sentir o meu corpo. Mas apesar disso, eu ainda continuo a comer. E aí que eu me passo, aí que eu exagero. E aí que eu engordo. Então, se o sinal de saciedade está sendo sentido, se eu consigo identificar ele, porque eu fui lá, comi devagar, ele usou meu cérebro, tudo certo. Mas eu não consigo respeitar, aí a gente está falando da questão dos gatilhos, tanto emocionais quanto físicos. Como controlar o comer impulsivo? Deixar o teu corpo descansado o suficiente. Eu quero controlar aqui minha boquinha nervosa, comer muito. Mas se eu tô cansada, eu não vou ter manejo disso. Não consigo ter manejo. Então, ou a pessoa se passa no doce, ou vai começar a comer uma coisa hiperpalatável, algo que traga dopamina rápido pro cérebro dela. Se eu tô muito estressada, tem muito cortisol no meu cérebro. E ele liga o modo de alerta. O meu corpo fica achando que ele tá morrendo, que ele tá em privação. Quando liga esse modo de alerta, nosso apetite, o hormônio que avisa a gente que a fome chegou, aumenta muito. Toda vez que eu tô em situação de ameaça física ou emocional, o meu corpo liga um modo de alerta. Então, ele parece dar a impressão para o corpo que ele está em risco. Qual é a reação natural que o corpo faz? É procurar mais alimento. Porque ele entende que dessa forma ele está se preparando para um momento muito crítico. Então não adianta você querer controlar o teu impulso de comer se você estiver muito cansada, mulher. Você precisa, antes de querer ser mais controlada no seu comer, permitir seu descanso. Aí a minha pergunta é, para vocês levarem para pensar, o porquê você não está se permitindo descansar? É uma pressão externa ou é uma pressão interna? É alguém que está te cobrando ou é você mesma que está colocando pressão sobre você? Se você não quisesse atender tanto às expectativas de quem está te pressionando, aconteceria algo de tão grave, ou você que não está conseguindo ser flexível e deixar algumas demandas não serem atendidas? Fazer uma relativização, flexibilização, sabe? Mas dizer assim, eu preciso entregar meu 120% ou se eu entregar o meu 100%, preservando a minha saúde física e emocional, tá tudo bem. Porque a entrega impecável, ela tem um preço. E às vezes o preço é muito alto. Significa dizer que eu abro mão da minha saúde física e mental. Então são escolhas também. Eu quero ficar tão bem na foto assim e ter um trabalho impecável às custas da minha saúde física e mental. Não sei se essa conta fecha, porque daí eu fico sem saúde física e mental, dali a 2, 3 anos não consigo mais trabalhar na mesma performance. E aí, em vez de eu ser promovida, eu vou ser afastada, né? Essa que é a grande verdade. Se a gente não tá respeitando os nossos limites físicos e emocionais, a conta chega, gente. É só uma questão de tempo. Qual é a chave para lidar com isso? Porque isso acaba desencadeando um comer impulsivo, certo?